vi apenas uma ocasião em que essa regra era relativizada: a aula de dança. Não à toa, era a atividade extracurricular mais procurada por todos. A professora, quando eu comecei a trabalhar na instituição, era uma espanhola já idosa que não a percebia ou fingia não perceber o que rolava nas aulas. Alguns colegas mais maldosos a chamavam de aquela velha hippie. Por alguma razão, de Consuelo gozava de boa reputação com a direção. Assim que assumi como orientadora, essa foi uma das primeiras pautas que chegaram até mim. Professores mais conservadores e até alunos que tinham uma ligação maior com a igreja mantenedora, vinham denunciar a putaria das aulas de dança. Foi tanta reclamação, que entendi por bem acompanhar de perto. A atividade ocorria semanalmente, no ginásio da escola, logo após as aulas da tarde. Cerca de 40 estudantes de ambos os sexos participavam. A primeira coisa a me chamar a atenção foi o vestuário de algumas moças, bem diferente do exigido em todas as demais atividades. Usavam minissaias escandalosas, shortinhos curtos e calças legging. Na época, chamávamos fuso. Num relance breve, identifiquei entre as dançarinas as garotas mais espevitadas da escola. Os gêneros musicais da aula eram variados. A professora realmente não tinha preconceitos, pois até mesmo o funk, a lambada e o axé eram comuns. Na primeira aula que acompanhei, estavam tocando ritmos caribenhos. Logo que a dança iniciou, vi alunas se esfregando sem pudor nenhum nos seus colegas, cujo volume nas calças era indisfarçável. A coitada de Consuelo, ainda que quisesse, jamais conseguiria controlar o que fazia aquela enorme quantidade de alunos. Mas o pior é que, não raro, casaizinhos sumiam da quadra para os vestiários. Ao notar este fato, me dirigi imediatamente a um deles. Ao entrar, já flagrei 3 pares se atracando. Perto da porta, um garoto beijava com sofreguidão sua colega. Mais adiante, outra moça estava sentada no colo de um rapaz, que acariciava seu seio sob as roupas. Mas o escândalo maior fazia um casal. Escora da parede, a menina suspensa, envolvia a cintura do garoto com as pernas, enquanto ele mecia ritmadamente o quadril, como se a penetrasse, diante de todos. Por sorte, ela ainda conservava a calcinha, embora o zíper de seu amante estivesse aberto. Era uma cena de orgia. Demorou algum tempo para que dessem com minha presença. Então, foi uma corrida de rapazes e moças tentando se recompor, esconder ereções, disfarçar excitação. Fim da aula, fui conversar com a professora. Ela apenas sorria e dizia: é a juventude. Mas meus temores diziam respeito à possibilidade, não tão remota, de uma interna vir a aparecer grávida. Passei a frequentar ostensivamente as atividades, a fim de coibir os atos libidinosos. Impus a separação entre os vestiários, masculino e feminino, vigiando para que casais não fossem juntos. Todavia, não obstante meu ar severo e minha vigilância, os hormônios e o desejo reprimido daqueles adolescentes confinados eram incontroláveis. Havia uma aluna chamada Fátima, cuja fama já a precedia, que se excedia na arte de excitar os garotos. Na segunda ou terceira aula que a acompanhei, ela apareceu com um short jeans desfiado, tão curto que mostrava a parte inferior das nádegas, bem avantajadas, diga-se de passagem. Independente do ritmo da dança, ela dava um jeito de rebolar esfregando a bunda nos rapazes, que a disputavam violentamente. A pedido dela, de Consuelo tocou um funk, explicando os conceitos da dança. Foi algo digno de nota ver aquela senhora europeia explanando sobre a dança característica da periferia carioca, e, logo depois, pedindo à aluna uma demonstração. Fátima deu um show particular, descendo até o chão e puxando garotos para lhe auxiliarem. Fim da sua demonstração solo, a turma inteira foi convidada a participar e a aula virou um baile funk. Fiquei de olho em Fátima, que já exalava tesão por todos os poros. Cercada de rapazes, se esfregava neles com gosto. Eles faziam uma espécie de parede para ocultá-la da minha vigilância, mas me aproximei disfarçadamente e percebi que, além de estar sendo acariciada por 2 ou 3 garotos, ela tinha a mão enfiada na calça de um outro, masturbando-o descaradamente.
Enquanto me decidia se interferia ou não, a aluna olhou diretamente para mim e riu de forma debochada, chamando-me para entrar na dança. Por um momento, senti minha autoridade ruir, pois, contra minha vontade, a cena me deixara excitada. Consegui me reestabelecer e, de forma enérgica, a segurei pelo braço e, praticamente, a arrastei para minha sala. Fátima, no entanto, era daquelas moças que não se submetem. Olhava-me firme nos olhos, com ar desafiador e provocador ao mesmo tempo. Vestia, além do short sumário, apenas um top de tecido branco, molhado de suor, que deixava os seios à mostra. O cabelo solto, caindo espalhado, com cachos sobre seu rosto, lhe emprestava um aspecto selvagem, o que era confirmado pelo cheiro forte e por pelos visíveis nas axilas não depiladas. O que eu fiz de errado? Inquiriu, de queixo erguido. Preciso dizer. Só porque eu peguei no pau do menino. Você nunca pegou um pau, professor? Mandei que mantivesse o respeito. Tentei colocá-la em seu lugar, mas a safada, com seus passos gingados de gata, aproximou-se de mim e, num tom provocador, perguntou-me: ou será que a professor prefere outra coisa? Disse isso passando a mão no próprio corpo, oferecendo-se. Foi o primeiro grande desafio da minha carreira. Ainda era jovem e não sabia direito disfarçar meus sentimentos. Confesso que a sensualidade selvagem daquela aluna me excitava e eu devia estar dando sinais externos das sensações que me provocava, pois ela avançou com grande ousadia. Te deixei com tesão, professor? Perguntou afetando ingenuidade, colocando o dedinho na boca. Você está de farol aceso, sabia? Aposto que sua calcinha está molhadinha agora. Desconcertada, pois ela estava falando a verdade, dei mostra de fraqueza, o que foi suficiente para Fátima acercar-se de mim e beijar a minha boca. Por segundos, quase cedi à tentação, mas, por sorte, recobrei a razão, afastando-a. Da forma mais severa que fui capaz, a repreendi duramente. Como sabia que não adiantava mentir que eu não havia sentido nada, admiti que havia fraquejado, mas que aquilo jamais ocorreria de novo, ao menos, não enquanto nós duas estivéssemos naquele colégio. Ao ouvir isso, ela sorriu. Antes de dispensá-la, pedi que, para o seu próprio bem, fosse mais discreta, especialmente durante as aulas de dança. Aparentemente, a conversa surtiu efeito, pois Fátima passou a se comportar melhor. No fim do ano, ela se formou. Meses depois, encontrei-a num barzinho da cidade. Conversamos bastante, inclusive relembrando, depois de algumas bebidas, aquele incidente na aula de dança. A lembrança foi suficiente para nos deixar excitadas. Até então, não havia tido nenhuma experiência homossexual, mas durante todo esse tempo não havia conseguido afastar Fátima da lembrança, então me entreguei àquele sentimento. A chamei para minha casa, onde tivemos uma noite prazerosa de muito sexo. Apesar de mais nova, ela era bem experiente e me fez ter um prazer que não sabia ser possível. Acabamos namorando por 2 anos, secretamente, é claro, pois, na cidade pequena, seria escândalo uma relação lésbica entre uma professora e uma ex-aluna. Colégio interno.